E aí, blendeiros, mais uma vez que eu moro falando, fazendo mais um tutorial de Blender. Nesse tutorial eu vou ensinar você a utilizar textura no modo Sculpt do Blender. Se você não conhece o modo Sculpt, ele é um modo de escultura, modo de você fazer escultura digital. Por exemplo, aqui eu tenho Object Mode, vou mudar aqui para Sculpt Mode, e aqui eu posso fazer a escultura como se eu estivesse utilizando aí uma massa de modelar. O interessante é que veio nessas últimas versões o Dynamic, que serve para você fazer esculturas com... Deixa eu aplicar aqui. Serve para você fazer uma escultura onde, à medida que você vai trabalhando naquela malha, ela vai dividindo somente aquela parte que você está trabalhando. Nas versões anteriores, antes do Dynamics, se você quisesse fazer um trabalho bem detalhado no objeto, você teria que subdividir todo o objeto para poder trabalhar naquela região. Agora não. Por exemplo, se eu vier aqui fazer essa alteração aqui, vou entrar aqui no modo de edição, você pode ver que a resolução aqui ainda está com os polígonos grandes, e à medida que eu me aproximo aqui da região onde eu trabalhei, mais próximo onde eu trabalhei, ele está mais detalhado, mais subdividido. Essa é a grande sacada do Dynamic, e eu vou estar ensinando agora como fazer pincéis ou brushes para estar utilizando aqui em conjunto com esses que já existem. Para fazer esses pincéis, eu vou estar utilizando o programa GIMP, programa de pintura digital, mas você pode estar utilizando qualquer programa que você saiba utilizar, desde que ele possa exportar os formatos de imagem padrão, PNG ou JPEG. Então eu vou aqui em arquivo novo, vou abrir aqui um arquivo de 200 por 200. Um arquivo pequeno, vai servir somente para fazer a textura mesmo. Essa textura, essa textura para o pincel, ela funciona da seguinte maneira. Vou abrir aqui um novo arquivo, quer dizer, um novo layer. Vou fazer aqui um gradiente linear. Isso aqui, dentro do Blender, o sistema de escultura vai funcionar assim. O que tiver mais próximo do branco, ele vai estar fazendo uma deformação que eu vou chamar de 100% de deformação naquela área. Isso de acordo com a configuração do pincel. O que o pincel tiver configurado para fazer, ele vai estar deformando exatamente aquilo que está dizendo no pincel com a mesma intensidade. O que tiver 100% preto, ele não vai deformar nada. Eu vou chamar de 0%. 0% de deformação. Ou seja, o que tiver preto, mesmo que você passe lá na malha do Blender, do objeto dentro do Blender, ele não vai sofrer nenhuma alteração. E essa região aqui vai ser a região de força. O que tiver mais para o preto, a deformação vai ser menor. E o que tiver tendendo ao branco, a deformação naquela região onde você estiver trabalhando vai ser maior. Deixa eu apagar, vou abrir aqui um novo layer e a gente vai fazer... Abrir aqui um novo layer em branco. E aqui a gente vai fazer o tipo de pincel que nós queremos para estar fazendo os detalhes do nosso objeto. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é adicionar uma cor totalmente preta. E os detalhes que eu for fazendo, eu vou fazendo em branco, que é o que eu quero que apareça. Eu vou aqui, abrir um novo layer na cor branca, vou utilizar aqui o pincel e vou fazer aqui o desenho que eu quero que forme lá na escultura do Blender. Então vou fazer aqui um desenho aleatório. Tá? Vou fazer aqui um círculo, fazer outro círculo aqui, outro aqui, fazendo aqui vários círculos. Pronto, eu fiz essa aqui, vai ser a textura que eu quero utilizar lá na minha escultura. Então eu vou exportar, colocar na área de trabalho mesmo, vou colocar como textura 1, nomear como textura 1. A extensão vai ser JPEG mesmo.
JPEG e vou exportar. Pronto, exportei. Agora eu vou voltar para o Blender. Eu vou usar esse cube mesmo, vou apenas colocar o modificador de subdivisão e vou aplicar para ele ficar subdividido nesse formato aqui. Agora eu vou para o modo de escultura e aqui eu vou carregar o pincel. Primeiro aqui em Topology eu vou marcar a opção Enable Dynamic, que é para habilitar o sistema Dynamic do Blender, e eu vou diminuir aqui a resolução. Vou marcar aqui o Edge Collapse. E agora que vem a jogada, eu vou utilizar esse pincel aqui, ó, o F-Clay, e vou aqui fazer algumas subdivisões. Vou passar aqui, ó, para ele ficar um pouco aqui subdividido região. Digamos que aqui eu estou fazendo uma escultura, que eu estou trabalhando com ela. Pronto, fiz aqui a escultura. Agora digamos que eu preciso daquela textura que eu fiz, que eu quero trabalhar com aquela textura aqui nesse objeto. Então, vou fazer o seguinte: a primeira coisa que eu vou fazer é carregar aquela imagem para dentro do Blender. Então eu vou vir aqui na minha aba lateral direita, aqui na aba de texturas, e aqui eu tenho textura para o material, textura para o mundo, World, ou textura para o pincel. Vou marcar aqui textura para o pincel e vou clicar em New para criar uma nova textura. Aqui nesse slot eu vou carregar a textura que eu pintei lá no GIMP. Então eu vou vir aqui, trocar aqui de Clothes para Image Remove, e aqui eu vou clicar em Open para abrir aquela textura. O meu está no desktop, está aqui textura 1. Vou abrir e ela já foi carregada aqui, ó. Agora que ela foi carregada aqui, eu posso vir aqui no pincel, as propriedades do pincel, em Texture, e ela já está aqui carregada aqui na minha textura. Agora quando eu pintar aqui, ó, quando eu começar a riscar aqui, você pode ver que ele vai fazer a deformação com o formato que eu pintei lá. O que for branco vai estar fazendo aquela deformação. Eu vou pintando aqui, ó. Trabalhando aqui, você pode ver, você vai poder notar que ele está fazendo uma série de circunferências, exatamente como foi feito aqui. Então, por exemplo, se eu vou dar uma suavizada aqui para a gente ver melhor. Eu vou mudar aqui a opção do pincel de Space em Stroke. Eu vou mudar de Space para Anchored. Mudei para Anchored, eu vou passar aqui, ó, vou aumentando. E aí você vai ver que ele está fazendo aqui o mesmo formato, com as bolinhas que eu fiz. Com as bolinhas que eu pintei lá no GIMP. Então aqui, se eu estiver precisando desse nível de detalhamento, basta que eu venha aqui e faça esse trabalho. Agora eu vou novamente carregar a textura para a gente ver melhor como fica. Correct. Diminuir aqui o tamanho do pincel. Shift S, vou aumentar a força. Shift F. Agora aqui, ó. Agora dá para ver melhor como ficou. E tá aí. E eu posso utilizar também a textura procedural. Como? Eu vou fechar aqui, vou criar uma nova textura, por exemplo, Clothes mesmo. Eu vou fazer aqui uma pequena variação de preto para o branco. Vai ficar nessa forma. Quando eu fizer a mesma coisa, ele vai tomar o formato da minha textura aqui. Certo? Bem fácil de fazer, bem simples. Então é isso. Qualquer dúvida podem deixar um comentário no link, podem entrar em contato comigo que eu vou ter o maior prazer em estar ajudando. Por hoje é só e a gente se encontra no próximo tutorial. Falou, tchau.